Bom, a próxima questão que a gente vai fazer já é do capítulo 20, que é o capítulo de Entropia e Segunda Lei da Termodinâmica, do volume 2 do livro Fundamentos de Física do Halliday e Resnick, e essa é a 10ª edição. A questão diz o seguinte: um bloco de 364 gramas é colocado em contato com uma fonte de calor. O bloco está inicialmente a uma temperatura mais baixa do que a da fonte. Suponha que a consequente transferência de energia na forma de calor da fonte para o bloco seja reversível. A figura 20 e 22 mostra a variação de entropia do bloco até que o equilíbrio térmico seja alcançado. A escala do eixo horizontal é definida por TA igual a 280 kelvins e TB igual a 380 kelvins. Qual é o calor específico do bloco? Então, para resolver essa questão, eu espero que você tenha lido sobre cálculo de variação de entropia. Está logo no comecinho do capítulo 20 do livro, e lá é descrito que variação de entropia é dado por integral de dq sobre t para levar o sistema de um estado inicial a um estado final, ok? E aí, nesse caso, como é pedido o calor específico do bloco, você sabe que o calor seria MC, um elemento infinitesimal de calor, na verdade, pode ser escrito como MC dt, não é isso? Ou seja, você pode escrever em termos de massa, calor específico e variação de temperatura. Se a gente está falando de um elemento, uma variação infinitesimal de calor, isso é correspondente a uma variação infinitesimal de temperatura. E aí, substituindo isso na expressão de entropia, onde variação de entropia, que seria entropia final menos entropia inicial, a gente tem que isso aqui é a integral de um estado inicial até um estado final de MC dt sobre t, ok? Só que massa e calor específico é constante, então a gente pode tirar essas quantidades da integral e fica a integral de dt sobre t de um estado inicial até um estado final. Você sabe que a integral de dt sobre t dá ln de t e de um estado ti inicial, né, de um estado inicial até um estado final, esse estado aqui, para uma variação de entropia que está dependendo da temperatura, né, seria escrito como mcln de uma temperatura final menos ln de uma temperatura inicial. A gente pode escrever ainda como mc ln de tf sobre ti. Então, para esse problema, né, em que a gente quer definir o calor específico do bloco, é esse o caminho, ok? Para se fazer o cálculo. Então, a variação de entropia é um dado do problema. Olhando aqui para o gráfico, que a gente ainda não explorou, aqui é a condição do estado inicial e aqui é o estado final, né? Então, nesse estado inicial, você percebe que a entropia SI é zero, enquanto que a entropia no estado final vale esse valor aqui, entre 40 e 60, que é 50 joules por Kelvin. Já a temperatura A vale 280 kelvins, enquanto que a temperatura B vale 380 kelvins. Então, para fazer o cálculo de variação da entropia, né, final menos inicial, eu posso substituir os valores retirados do gráfico de que já estão no Sistema Internacional de Unidades. A massa, que é uma massa de 364 gramas, ela corresponde a 364 vezes 10 a menos 3 quilogramas, passando para o Sistema Internacional de Unidades. Então, vamos substituir aqui, já no SI, o calor específico, que é o que eu quero, e o ln da temperatura final, que no caso é a temperatura de 380 Kelvin sobre a temperatura inicial, que é de 280. Então, tá aqui. Você tem que fazer essa conta. C é igual a 50 dividido por 364, 10 a menos 3, ln de 380 por 280. E aí, esse cálculo você faz uma calculadora científica. Isso vai te dar... Vamos fazer esse cálculo aqui. Certo? Esse número, deixa eu fazer esse cálculo. Bem, esse número vai dar aproximadamente 4,5 vezes 10 a 2 joules. 4,5 vezes 10 elevado a 2 joules por quilograma Kelvin, ok? Que é a unidade do calor específico. Então, é isso. Essa é uma questão em que a gente tem um gráfico de variação de entropia em função de temperatura e é pedido o calor específico desse bloco. Então, você calcula a variação da entropia, né? Seja para processos reversíveis ou irreversíveis, como sendo a integral de dq sobre t,
Nesse caso, o dq pode ser escrito em termos de dt, né? E aí a gente consegue relacionar dq como mc dt, faz a integração entre os estados iniciais e finais, essa integração dá um ln da temperatura final sobre a temperatura inicial, e aí é só substituir os valores dados no gráfico e no enunciado, ok, gente? Bem, é isso, um abraço e até a próxima.